Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui novamente. Negociação de conflitos jurídicos. Se você está me acompanhando desde o começo dessa jornada, você sabe que eu já disse que não adianta nada você saber de mediação e conciliação se você não entender as técnicas de negociação. Isso é como um ovo só com casca, sem gema nenhuma. O que vai fazer você chegar aos acordos são as técnicas, não é a forma. A forma, como a lei brasileira resolveu qualificar esses acordos, né? E como que eles devem ser feitos dentro ou fora de juízo. Agora, como chegar aos acordos em si, como costurar os acordos, nenhum curso de mediação, nenhum curso de conciliação vai te ajudar, né? Então não vem com essa de ser um facilitador, porque não é isso que eu quero que vocês sejam. Eu também já ensinei vocês que os grandes advogados, os advogados que pertencem à elite da advocacia brasileira, são grandes negociadores. Também ensinei vocês que isso não é necessariamente uma decorrência do, entre aspas, talento, né, inato dessas pessoas. Em algum momento eles aprenderam a negociar. Pode ser sim que tenham aprendido sem fazer um curso, porque pertencem à família de advogados, pertencem à família de grandes negociadores, pertencem à família de sócios de bancas importantes da advocacia, ou então porque foram estudar no exterior e aprenderam as técnicas de negociação, que pouquíssimas faculdades brasileiras ensinam, não é verdade? Mas, como eu também disse, essas técnicas podem ser ensinadas. E existem diversos métodos, né? Antes de entrar propriamente em qualquer um dos métodos, eu também quero relembrar que eu ensinei aqui em áudio recente que, seja qual for o método, você precisa mudar o seu mindset a respeito do que é uma solução de conflito. Se você quer ser um grande negociador, um grande solucionador de conflitos fora do Poder Judiciário, você precisa entender que a negociação não é uma batalha. Negociação é uma atividade que você pratica em colaboração com o seu interlocutor. Pô, Eric, mas eu estou em conflito com ele. Sim, e a nossa proposta é que você atue ao lado dele contra o conflito. Porque normalmente os conflitos decorrem de assimetrias informacionais, dependem do restabelecimento de conversas para que esse quebra-cabeça possa ser montado. Porque possivelmente você tem parte do quebra-cabeça, o advogado da outra parte, né, ou o interlocutor que está em conflito com o seu cliente tem parte das peças do quebra-cabeça e vocês só vão conseguir montar alguma coisa se atuarem em conjunto, tá certo? Então hoje o que eu quero fazer é jogar uma pimentinha na história, apresentando para vocês o método que eu considero o mais efetivo. Por quê? Ele é intrinsecamente o melhor? Não. Mas ele é o melhor custo-benefício. O método que eu vou apresentar para vocês a partir de agora é aquele mais fácil de aprender e que gera resultados mais efetivos no que se refere ao tempo que você gasta para aprender o método. E também aquele mais fácil de ser aplicado, né? Então, se nós não temos na nossa cultura as técnicas de negociação, nós precisamos, na prateleira do mundo, que são vários métodos, buscar aquele que permite que nós apliquemos com mais facilidade. E esse método, sem dúvida alguma, é o método Harvard de negociação. O método Harvard de negociação do programa de negociação da Harvard Law School. Ah, Eric, você está falando isso porque você estudou lá. Sem dúvida alguma, é um método que eu tenho credenciais, né, conhecimento para apresentar, para ensinar, porque eu me formei nele. Mas eu conheci outros métodos também, né?
Mesmo em Harvard, são estudados outros métodos que não o método Harvard. Existem métodos de professores do MIT, como por exemplo do professor Susskind. Existe um método muito famoso que o pessoal usa muito em business, que é o método de Wharton, né, de uma outra faculdade, normalmente ligado ao pessoal do business. E eu vou ensinar para vocês o método Harvard. Ele surge em 1979, num projeto de negociação de duas faculdades, na verdade, Harvard e do MIT, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles se unem para criar uma metodologia e estudar a negociação. Quer dizer, o que fazem os grandes negociadores, o que fazem as negociações darem certo. Vamos trazer psicólogos, vamos trazer cientistas do comportamento, vamos trazer economistas para poder entender como funciona um processo de negociação, o que normalmente não funciona e o que normalmente funciona. Então se cria uma metodologia. Se cria uma metodologia sem desconsiderar a arte da negociação. Só que, a partir do momento que você tem uma metodologia e você trata a negociação como ciência, você deixa a arte como a sua capacidade de lidar com o imponderável, com o imprevisível, né? A sua capacidade de improvisar. Mas quando você tem um método claro que você domina, você não gasta todo o seu cérebro tentando se virar com alguma coisa que você não sabe. Você aplica um método que você já sabe. E aí sobra espaço no computador da sua mente para você lidar com aquilo que você não sabe, para você lidar com o imprevisível. Um time de futebol, por mais bem treinado que ele seja, por melhores que sejam os jogadores, ainda assim ele pode perder um jogo para um time mais fraco. Por quê? Porque tem sempre a imprevisibilidade, né? A complexidade da vida real é muito grande. Então pode acontecer. Agora, quando os jogadores são muito bons e o time está bem treinado, eles também têm mais facilidade para improvisar na hora de lidar com o imprevisto. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero que vocês sejam excelentes jogadores, muito bem treinados e que, na hora que tiverem que lidar com o imponderável, com o imprevisível, vocês tenham espaço mental para isso, estejam tranquilos o suficiente para isso, porque todo o resto estará dominado. Então não é a solução do problema, mas é o encaminhamento, é o método, é a metodologia para solucionar problemas, tá certo? E para encerrar esse áudio, eu queria dizer que o método Harvard, ele deu origem a uma extensa literatura, mas se vocês quiserem começar, eu sugiro o livro do Roger Fisher, do William Ury e do Bruce Patton, que é o famoso Getting to Yes, ou em português, Como Chegar ao Sim. Esse livro é pedra fundamental do método Harvard de negociação. Maravilha, Eric, mas o que categoriza esse método? O que caracteriza esse método? Como você define o método Harvard de negociação?